Então, esse capítulo 3 vai falar sobre essa produção de mercadorias e o modo de produção capitalista. Então, isso que eu falei para vocês nessa introdução, né, que a gente já viu, que vocês já conhecem, vai falar desse poder da mercadoria, dessa transição da mercadoria que a gente tinha lá no final do mercantilismo simples, para essa mercadoria já do capital. A gente vai falar sobre um outro fator extremamente importante, que é a acumulação primitiva, que é como que dentro dessa estrutura de classes a gente vai ter uma manutenção também da divisão de classes por uma relação de acumulação primitiva, de dinheiro que algumas classes têm que outras não têm. Quando a gente fala de acumulação primitiva, é simplesmente pensar assim, olha, é muito mais fácil para o empreendedor que já tem dinheiro, né, a famosa Betina que apareceu lá, produzir mais dinheiro do que o empreendedor que não tem dinheiro, que veio de família pobre. Quando a gente fala acumulação primitiva, a gente está falando de um dinheiro que já veio aí quase de herança, quase que já estava instituído, e aí esse sujeito vai usar dessa continuação. Então, é fácil falar em empreendedorismo para determinados grupos que já têm uma renda anterior, né? Então, o caso da famosa Betina foi isso, né? A menina chegou lá e falou, eu consegui o meu primeiro milhão com 26 anos. Aí todo mundo, nossa, ela tem a fórmula mágica. Mas só que ela conseguiu o primeiro milhão porque a família dela já tinha já um monte de milhões e aí deu condições para ela ter esse seu primeiro milhão. Então, nessa lógica, é fácil demais entender isso. Agora, a gente vai ter que falar também sobre o valor das coisas, que é aquilo que eu comecei, a gente começou a discutir quando a gente fala do celular, e a entrada do dinheiro na relação do capital. A gente vai falar um pouco sobre a lei do valor que se institui na nossa sociedade e o famoso fetichismo da mercadoria. Tudo isso aqui, eu já estou falando sobre essas coisas já. Agora eu vou pontuar alguns conceitos e vou ir e vir nessas articulações, nessa ideia geral sobre a relação da mercadoria. Então vamos lá. Os nossos textos fundamentais aí é sempre o Marquisito, né, o Capital. A gente vai pegar algumas coisas do Manuscritos Econômicos também e o livro do José Paulo Neto. E aí tem na prefácio da primeira edição do Capital que ele vai falar assim, olha, a gente tem que entender que todo começo é difícil. Isso vale para qualquer ciência. E ele vai falar, o entendimento do capítulo 1 em especial, a parte que contém a análise da mercadoria, apresentará, portanto, uma dificuldade maior. Porque o corpo desenvolvido é mais fácil de estudar do que a célula do corpo. Para a sociedade burguesa, a forma celular da economia é a forma da mercadoria do produto, do trabalho, é a forma do valor da mercadoria. Então ele vai falar assim, olha, é mais fácil eu entender o corpo do que entender a parte específica do corpo, principalmente uma parte fundamental do corpo, que tipo uma célula. E ele vai associar isso à economia, que é difícil a gente entender a economia como um todo, principalmente quando a gente olha especificamente algo como uma mercadoria. Então ele está falando que a mercadoria ela é uma célula da economia, mas é uma célula extremamente importante. Ela é ali algo central para a gente entender a economia e mais ainda para entender o capital. Então ele vai falar, olha, é um pouco difícil isso, mas a gente precisa entender essa correlação. Marx, ele está falando, de uma forma geral, de uma lógica de pensamento dialético, onde a gente vai ir com o pensamento e voltar com o pensamento. A gente vai fazer reflexões de propor uma coisa, desconstruir isso, pensar na oposição disso, que é fundamental para a instituição da compreensão do materialismo dialético. Então, sempre tenho isso na cabeça. O que a gente está estudando, a gente precisa ir e vir, a gente sempre precisa de olhar de formas diferentes. Agora,
A mercadoria, ela é algo que já esteve presente na nossa sociedade. Esse é o objeto desse capítulo, mas ele já estava ali. Ó. Aristóteles estabelece uma relação de igualdade entre coisas perceptivelmente diferentes. Não podia deduzir da própria forma de valor, porque a sociedade grega baseava-se no trabalho escravo. Então, eu não posso pensar mercadoria aqui enquanto eu estiver falando uma relação de escravidão, de outro modo de produção. E aí ele vai falar aqui que ele tenta correlacionar isso que a gente chama de mercadoria com coisas perceptivelmente diferentes. Se a gente sai um pouquinho e se desloca lá para a Idade Média, a gente já vai ver outra relação. Então, as relações de dependência pessoal constituem a base social dada. Os trabalhos e produtos não precisam adquirir uma forma fantástica, diferente da sua realidade. Eles entram na engrenagem social como serviços e pagamentos em natura. Então, voltemos. Quando eu vou falar em mercadoria na Idade Média, a gente está falando de uma relação de troca explícita, de valor de uso. Para que aquilo serve? Então eu troco aquilo por uma outra coisa que me serve. Aqui eu estou falando muito desse pertencimento do sujeito ainda nessa relação de troca com as coisas. Esse pertencimento, ele não tem um imaginário instituído sobre ele. Ele tem uma relação direta de necessidade. Então ele está falando de uma base ali que é de uma outra pegada. E aí, para a gente já é uma outra coisa. A mercadoria do capital, ela está envolvida de um monte de coisa aí. Qual que é o valor real de uma Ferrari, o valor da nossa compra, qual que é a diferença entre valor e preço, qual que é a lógica do patrimônio de uma pessoa. Então, tudo isso vai perpassar aí por essa mercadoria da atualidade, que é completamente, né? Então, a mercadoria que eu compro no supermercado, por que varia tanto o preço, qual que é a lógica, quem que define esse preço, a gente começa a Professor, entender agora mais claramente. Então, quando você pensa, quem define o preço do arroz? A gente tem um monte de atravessamento aí para entender isso. Mas vamos lá. É... professor, Oi, é Alexia, bom dia. tudo bem, Alexa? Como vai? Tudo jóia. É, deixa eu te perguntar, na nossa visão, é, o produto, a gente tem a visão do capitalismo, é o capitalismo, né? Porém, seria numa visão mais fetiche? Sim, sim. A nossa visão da mercadoria é uma visão que vem imbuída de vários outros valores. Então, quando eu penso num celular, a função dele é ligar para outra pessoa. Agora, quando eu penso num Samsung, Note, não sei o quê, quando eu penso no iPhone, a gente já está atribuindo várias outras coisas para essa mercadoria, né? A gente está atribuindo valores, a gente está atribuindo desejo. Essa é a mercadoria do capital. E quando você fala do trabalho escravo, Hum, é no sentido escravo mesmo, porque até hoje tem, né? sim. Porque o celular é fabricado na China, assim, de uma maneira assim, escrava mesmo, por um valor bem menor que eles pagam para as pessoas que trabalham na fabricação e vendem por um valor absurdo para nós. Pois é, mas ainda é pago. Por mais que seja um valor muito menor, por mais que seja uma relação absurda de desigualdade, é pago. Antes não era pago. Então, por isso que se diferencia aí. Entendeu? Ah, tá. Quando a gente fala de modo de produção escravista, a gente está falando de um funcionamento de uma sociedade onde eu não pago pelo trabalho do outro. Eu simplesmente obrigo o outro a trabalhar para mim. Isso ainda tem? Isso ainda existe? Existe, mas existe uma outra forma. Eu faço a pessoa me dever, eu faço, olha, você vai trabalhar para mim, mas antes de você começar a trabalhar, você tem que pagar a sua passagem, você tem que pagar a sua estadia,
Então eu vou usando de outros artifícios ali, eu estou escravizando também, na sua essência, Sim. mas é diferente enquanto um modo econômico vigente nessa ideia só, entendeu? Entendi. Aí quando você fala da Idade Média, é aquela época em que fazia as trocas, né? Eu produzo arroz, você produz milho, então vamos fazer uma troca. Eu tô precisando de milho para mim, eu vou te dar um pouco de arroz. Isso. Na Idade Média, a gente vai ter ainda uma produção artesanal daquilo ali. A gente não está tendo uma divisão das tarefas claras no produto final ali. O sujeito produz e sabe o valor daquilo ali que ele está produzindo e troca aquilo ali. O sujeito na Idade Média ele ainda tem parte dos instrumentos para executar aquilo ali. Tem uma relação ali da propriedade? Tem. Né? A terra não é muito bem dele. Né? Ele está numa outra divisão ali, mas ele não está numa troca fetichizada de mercadoria. Né? Uhum. As relações que estão perpassando ali, ideológicas, são outras. A gente pode pensar no fetiche da mercadoria como uma ideologia que se perpassa sobre a mercadoria. Né? A mercadoria ela vale muito mais do que ele é. Na Idade Média, a gente tinha uma ideologia que era regida pela religião. Né? Eu fazia você trabalhar por um lugar no céu, pelo lugar divino. Hoje a gente trabalha, às vezes, pela mercadoria. Sim, Hoje nós se entende que tem uma mudança aí dessa relação que é muito maluca, assim. sim, Então, verdade. então hoje você vai conversar com um adolescente, ele vai falar assim, olha, não, eu quero começar a trabalhar porque eu quero comprar para mim um tênis não sei das quantas. Né? Já está numa outra relação ali completamente diferente. Não é que a gente não tenha que ter desejos, mas vocês entendem que esse tênis que ele quer comprar não é simplesmente um tênis que vai proteger os pés dele. É um Nike Air Max, não sei o quê, para aqui, para. Outro dia minha filha estava me mostrando, eu achei assim uma coisa. Tem tênis de 16 mil reais. Já vem com o pé dentro, né? Vem com Eu, as com par de pernas. eu juro pra você que na hora que ela me mostrou, eu falei, não, velho, você tá me zoando, assim. Aí ela falou, não, mas é de tal marca, é isso e isso, é da grife, não sei o quê. Eu falei, e daí? Como assim, né, velho? Não, eu tô só te mostrando o que você queria saber. Eu falei, tá, mas Quase é um negócio preço de inconcebível. um carro. É um preço de um carro. Então, o que que equivale, assim? O que que, o que que define esse valor é onde a gente está entrando, assim. É essa sedução que o objeto tem. Então eu falo, olha, esse objeto foram feitos poucas, foram feitos só 100 peças, foi feito pela grife tal, esse objeto tem isso, isso e isso, quem tem esse objeto é ciclano, beltrano, não sei o quê. Eu crio toda uma sedução. Isso que a gente já está falando já é sobre o fetiche da mercadoria. Mas a época também interfere, né? Claro. Mas como assim? Fala mais. Tipo, como é que eu vou te explicar? Nos anos 90, tal produto teria um determinado valor. Agora, no ano 2000, essa coisa já tem outro valor. O momento político que a gente está vivendo também já agrega um outro valor em certos produtos. Claro, claro, claro. Mas a gente, todas essas relações, anos 80, 90, a gente está na relação do capital. Uhum. São valores que o capital vai colocar ali. Então, é o que eu comecei a falar no princípio da aula. A moda tem muito disso, né? A moda vai falar que agora é salto alto. Não, depois agora é salto médio. Não, agora é salto baixo. Não, agora é bico fino. Não, agora é bico arredondado. Ela vai ali o tempo todo tá norteando. E aí ela vai nortear com uma força muito grande, né? Eu vou colocar lá para vocês assistirem no Moodle, e aí já vai ter
vai ser até como atividade, que é um vídeo que chama a Criança Alma do Negócio, que é muito legal. Assim. Tem um pessoal querendo entrar na aula. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu tenho que ver aqui onde. Cadê esse povo para entrar? Não tá. Peraí que eu vou ter que sair aqui. Ué, eu acho que não tá aparecendo aqui pra mim, não. Então deve ter caído, que é a Gabriela que estava tentando entrar. Só pra tentar. Bom dia, professor. Eu e a Gabriela. Ah, já entrou já? Acho que não. Ué, não. Não tá aparecendo aqui pra mim como ela solicitando pra entrar. Pede pra elas solicitarem de novo. Sim, obrigada. Porque não tá aparecendo aqui, não. Eu acho que ela já tá na aula. Ela mandou no grupo. Já entrou, né? Já. Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, olha só. Então, essa coisa da mercadoria, ela faz parte do nosso cotidiano, que é o que o Zé Paulo Neto vai começar a discutir. Ela faz parte da constituição da riqueza de uma determinada sociedade. Então, a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias, né? Então, a riqueza de uma determinada sociedade é essa possibilidade dela de produzir aquilo muito, de ter aquilo muito, de poder ter aquele objeto para negociar. Então, comecemos por caracterizar a mercadoria. Ela é um objeto externo ao homem, algo que, pelas suas propriedades, satisfaz uma necessidade humana, material ou espiritual, a sua utilidade, determinada pelas suas propriedades e faz dela um valor de uso. Então, eu estou falando que é algo externo a mim e que vai me satisfazer de alguma forma. Isso aí é algo básico que a gente já estava estudando na economia política, né? A gente tem uma demanda de satisfazer uma demanda imensa e a mercadoria é essa propriedade, esse objeto externo que, pelas suas propriedades simples, vai tentar nos satisfazer de alguma forma. E aí vai ter alguns exemplos que são interessantes para a gente começar a definir mercadoria. Então, a Gioconda, imagine o quadro Gioconda, o famoso quadro, é um produto. As reproduções da Gioconda, que a gente vai dizer que é uma mercadoria. Como assim? Então, existe o produto em si, que foi feito pelo sujeito com um valor de uso. E agora, se ele produz aquilo ou se ele reproduz aquilo, a gente começa a ver características de mercadoria. Então, por exemplo, um sujeito que faz uma mesa para a utilidade dele. Faz uma mesa lá para que ele use e essa mesa é para o uso dele. Vai satisfazer a necessidade dele. Isso em si não é uma mercadoria. Agora, quando esse objeto começa a ter as suas reproduções, quando esse objeto tem uma ideia de troca, a gente já começa a perceber a relação de mercadoria. Então, a mercadoria ela precisa ter uma relação de troca. Olha aqui esse slide aqui, ó. Então, a mercadoria ela vai ter um valor de uso, ela tem uma utilidade, mas ela também tem que ter uma relação de troca. Então, para o sujeito que está comprando aqui, do lado de cá, é um valor de uso. Essa pessoa tem uma necessidade, ela precisa dessa abóbora, ela precisa dessa banana, tem uma função. Só que para esse sujeito aqui que está vendendo,
é uma quantidade, é uma capacidade de comprar outras mercadorias, é um valor de troca, né? Então, isso aqui vai definir a mercadoria, uma junção de valor de uso e de valor de troca. Mas a gente vai precisar de outras coisas aí também para definir, que é, olha aqui embaixo, valor de uso, valor de troca, uma propriedade e uma divisão social do trabalho. Ah, mas como assim, professor? Então, olha só, esse valor de troca simplesmente, que eu coloquei aqui atrás, ó, capacidade de comprar outras mercadorias, não é simplesmente o cara que fez isso e está vendendo. É uma relação aqui de ele vai acrescer um valor aqui da produção, ele vai acrescer um valor dos instrumentos dele da propriedade, ele vai acrescer aqui a divisão social do trabalho. Tem um monte de coisa que está imbuído nesse valor de troca. Inclusive, a famosa mais-valia. Está tudo aqui nesse valor de troca. Aqui nós não estamos falando de um trabalho de artesanato. Aqui a gente já está falando de um trabalho, literalmente, do capital. Então, ó, nem tudo que é produzido é mercadoria, que é o que eu falei lá da mesa. Ele tem que ter uma relação para consumo próprio. Quer dizer, se ele tem uma relação de consumo próprio, ele não é mercadoria. Por exemplo, o trabalho doméstico, aquilo que você faz para se satisfazer. Então, você está fazendo aquilo ali para você, beleza, isso não está relacionado. Agora, se a gente pensa numa produção não destinada ao mercado, somente o valor de uso, não é mercadoria. Agora, mercadoria, ela vai ter o valor de uso mais o valor de troca. Então, entendam. Aquilo que você faz para você, aquilo que você faz ali, basicamente, para satisfazer a sua necessidade, não é mercadoria. Se aquelas pessoas no mercado lá estivessem fazendo, plantando e colhendo simplesmente para elas, não era mercadoria. Agora, quando elas plantam, começam a sobrar, olha lá, entra aí o excedente, elas começam a adquirir mais valor sobre aquilo ali, elas contratam alguém, esse alguém não tem o mesmo direito de valor daquilo ali que ele está produzindo, a gente já está falando de mercadoria. Então, produto que não foi criado com o fim de ser consumido. Então, aquilo não foi feito para mim. Eu não fiz esse café aqui para mim. Eu fiz esse café aqui para vender para outra pessoa. Mas precisa ser trocado no mercado. E essa troca vai ser imbuída de um outro artifício aí, que é o dinheiro. Essa relação é o valor de uso, mais o valor de troca, mais a propriedade e a divisão do trabalho. Então, imagine o seguinte, olha só. A Coca-Cola, ela pode ter um valor de uso igual ao cigarro. Como assim vai ter o valor? A utilidade para mim de beber alguma coisa pode ser a mesma utilidade que alguém tem de fumar. Uma necessidade para resolver alguma coisa ali. Agora, se eu troco a marca do cigarro, o valor de troca pode ser diferente. A Coca-Cola pode valer muito mais do que o cigarro, ou se a gente coloca um charuto cubano, ele vai ter um valor de troca completamente diferente. Então, nem sempre valor de uso é igual ao valor de troca. Esse valor de troca ele já está imbuído em outras coisas. Olha lá, valor de uso. A utilidade de uma mercadoria segundo as suas propriedades intrínsecas, segundo a resolutividade dela. O valor de troca, o valor adquirido pela mercadoria no mercado, que vai ser expresso pelo seu preço. Então, o valor de troca é o valor que o mercado deu para o celular, sei lá, celular chicão, Samsung, Galaxy Note. Esse valor de troca é o valor que o mercado falou que ele vale. É completamente diferente do valor que está instituído lá na forma que ele foi feita, na forma do investimento que o trabalhador teve.
completamente diferentes. Então, por isso que aqui a gente vai ter aqui como se fosse incluída aqui na mercadoria a propriedade aqui, ó. A propriedade é a lógica da troca, a lógica de o dinheiro para articular isso aí. Então, como eu falei, ó, todavia, nem o escravismo nem o feudalismo podem ser considerados modos de produção de mercadorias. Era isso que a gente estava falando. Existe escravismo, como a Alexia falou hoje, existe a escravidão ainda? Existe, mas a nossa forma hoje é completamente diferente porque existe um valor instituído nessa mercadoria que não existia antigamente. Então, que não existia no feudalismo, que não existia na escravidão. A mercadoria, na escravidão, o escravo talvez fosse a mercadoria, mas ele não era pago, então não dá nem para falar isso. Hoje nós somos mercadoria. O escravo não era mercadoria, ele era simplesmente objeto de uso. E aí a gente vai ter aqui uma lógica que vocês vão ver isso aí em várias em vários textos, que é uma lógica simbólica aqui da gente definir um pouco isso. Por exemplo, que MDM, mercadoria, equivale a dinheiro, que equivale a outra mercadoria. Eu tenho a entrada do dinheiro aqui, eu estou falando disso de uma produção mercantil simples. Eu estou trocando uma mercadoria por um dinheiro que equivale a uma outra mercadoria. Eu não preciso mais de ser mercadoria por mercadoria. Tem algo aqui no meio, dinheiro. Na sua configuração mais geral, essa produção de mercadoria que se designa como produção mercantil simples assentava-se em dois pilares. O trabalho pessoal dos artesãos e camponeses neles envolvidos, como proprietários dos meios de produção que empregavam originalmente esse tipo de produção, e não em relações de exploração. Mercadoria, dinheiro, mercadoria. Hoje, a gente já tem uma outra relação entre mercadoria, dinheiro e um outro tipo de mercadoria, que é uma mercadoria crescida. É isso que a gente está falando. É uma mercadoria crescida da mais-valia, é uma mercadoria crescida do lucro, é uma mercadoria crescida de um monte de outras coisas. Então, eu produzo alguma coisa, eu produzo a minha hora de trabalho, que ela vai produzir para mim dinheiro, mas só que esse dinheiro não está na mesma lógica da outra mercadoria. Essa mercadoria vale mais. Por isso que hoje, um cara que trabalha na fábrica fazendo iPhone, ele não consegue comprar um iPhone. Por isso que hoje o cara que trabalha na fábrica da Fiat não consegue comprar um carro, porque a gente vai ter um dinheiro acrescido aqui. Então, inverte-se a lógica. Se antes eu tinha mercadoria, dinheiro e mercadoria, agora eu tenho dinheiro, mercadoria e outro dinheiro acrescido. O que eu estou falando aqui? Eu já estou falando aqui da constituição capitalista, da acumulação capitalista, que vai ser muito recorrente na nossa sociedade. Quando a gente fala de comerciante, quando a gente fala de empresário, o sujeito já parte do dinheiro para constituir a mercadoria e ter mais dinheiro acrescido. O sujeito não parte da mercadoria, ele parte do dinheiro. Então, o empresário, quando eu falo do empreendedor, normalmente o sujeito parte daquilo que ele produziu. Produziu alguma coisa inovadora ali, beleza. A partir dessa coisa inovadora, ele vai ter que produzir dinheiro que vai gerar mais dinheiro acrescido. Agora, o contrário, é por isso que a gente fala que dinheiro atrai dinheiro. Porque se eu tenho dinheiro, eu posso investir na relação da mercadoria para ter um lucro em cima e ter mais dinheiro acrescido. Essa aqui é a transformação clara que a gente vai ver na construção do capital,
que é sempre dinheiro vai produzir mais dinheiro. Por que vai produzir mais dinheiro? Porque tem exploração no meio. Porque eu, trabalhador, viro mercadoria. Eu, trabalhador, não tenho mais instrumento, então eu também viro mercadoria. Por isso que a mercadoria ela tem um potencial muito grande na nossa sociedade. Como que isso acontece? Como que eu viro mercadoria? Lá na discussão da mais. Então, essa lógica da produção mercantil, ela vai sendo retransformada. O dinheiro entra aí com uma força muito importante. Então, aqui, ó, produção da mais-valia. A jornada de trabalho é formada pelo tempo de trabalho necessário e pelo tempo de trabalho excedente ou sobretrabalho. Então, eu recebo para trabalhar 6 horas. Essas 2 horas aqui é o que a gente vai chamar de mais-valia. Que eu vou produzir a mais. É onde vai estar o lucro, onde vai estar substituído o lucro. Pode ser, na verdade, até que a nossa hora, o nosso salário seja pago ao contrário, em 2 horas só, e o resto das 6 horas seja a lógica de lucro. Isso que a gente está falando chama-se mais-valia. Então eu vou lá, eu não tenho mais instrumentos, então eu tenho que vender minha força produtiva. Chego lá e falo, opa, você paga quanto? Beleza, paga R$50 o dia. Esses R$50, ele vai ser pago ali em 2 horas de trabalho meu. Mas só que o meu contrato é um contrato de 8 horas. As 6 horas restantes que eu estou ali, vai ser o acréscimo, o mais valor que o capital vai ter sobre essa compra que ele está fazendo sobre a mercadoria, que é uma compra que vem já no dinheiro. Esse sujeito já tem dinheiro, então ele impõe para mim que eu vou trabalhar 2 horas e vou produzir muito mais. É nessa produção em excesso ali, nessa produção que sobra, que vai estar a mais-valia. A gente vai ter formas diferentes, mais-valia absoluta e relativa. A mais-valia absoluta está literalmente só na relação de tempo de trabalho, e a mais-valia relativa é a exploração que às vezes não está no tempo, mas na quantidade, na forma. Hoje, na atualidade, a gente tem muito uma mais-valia relativa. Que eu falo, não, você não precisa trabalhar 6 horas, você pode ficar em casa. Mas a intensidade de trabalho é muito maior. E essa intensidade de trabalho faz com que o sujeito se desgaste mais rapidamente também. Então eu vou usando outras formas para se obter um lucro aí nessa relação. Então a produção de mais-valia absoluta se realiza com o prolongamento da jornada de trabalho, além do ponto em que o trabalhador produz apenas um equivalente ao valor da sua força de trabalho. É com a apropriação pelo capital desse trabalho excedente. Então, mais-valia absoluta. Pressupõe a jornada de trabalho que esteja dividida em 2 partes, o trabalho necessário e o trabalho excedente. É absoluta por exigir a prolongação absoluta da jornada de trabalho além do tempo necessário da existência do trabalhador. Então, a mais-valia absoluta é essa básica que eu expliquei para vocês, dessa divisão, e o que mais se vai produzir ali é a lógica do lucro, está relacionada com o tempo, com essa divisão do tempo. A mais-valia relativa revoluciona totalmente os processos técnicos de trabalho e as combinações sociais. Pressupõe um modo de produção especificamente capitalista, subordinação formal e substituída pela sujeição real do trabalho capital. É relativa por exigir um desenvolvimento da produtividade do trabalho que permite reduzir o tempo de trabalho necessário a uma parte da jornada do trabalho. Reduz o tempo, mas aumenta a produtividade. Aqui, essa lógica da mais-valia, ela é espetacular porque entendo que essa é uma leitura que Marx vai fazer 200 anos antes do que a gente está vivenciando. Ele vai falar o seguinte, olha, eu estou vendo aqui pelos trabalhadores que eles trabalham mais do que o salário deles, e tudo que esse mais do salário deles é o que gera o lucro. Né? Esse mais do trabalho aqui
daqui a um tempo, ele não vai ser mais tempo de trabalho, mas vai ser formas diferentes da produção. Eu continuo pagando pouco, mas eu vou fazer ele produzir de formas diferentes. E essa forma de produzir diferente vai estar relacionado às novas tecnologias, de como que a gente vai fazer para subverter o cara a produzir mais, mesmo que seja em menos tempo. Mas sempre produzir mais é uma forma que não significa receber mais ou equivalente ao que o sujeito tem condições de produzir. E aqui, a acumulação primitiva, que eu já havia falado para vocês já, nessa perspectiva desse acúmulo de riqueza que faz com que o sujeito tenha mais possibilidades, né? Então, essa lógica do acúmulo de riqueza vai falar que não existem relações igualitárias. O sistema capitalista ele é muito bom em falar em meritocracia, que basta você querer, que você vai conseguir, basta você correr atrás, que você vai ter condições iguais que qualquer outra pessoa. Só que é mentira. Nós não temos condições iguais. Um aluno que estuda em escola pública não tem condições iguais de um aluno que estuda em escola privada. A diferença está na acumulação primitiva. A família de um vai ter condições de pagar um ensino mais qualificado. Ponto. E a outra família não vai ter. Então a gente tem uma disputa aí que parte de rankings de largada diferente. O sujeito que está estudando lá na escola privada, ele já vem de uma acumulação primitiva anterior, que faz ele estar ali, que já faz ele sair na frente. Agora, o sujeito que está aqui na escola pública, ele está saindo já numa outra condição precarizada. A lógica do Estado seria fazer que a escola pública tivesse a mesma qualidade, tivesse as mesmas condições, mas é óbvio que não tem, porque ela não tem o investimento do capital. O capital está definindo que o outro investimento lá é mais qualificado e ele é muito melhor. Então isso vai estar em todos os espaços, tanto na educação como também lá no empreendedorismo, que é o que a gente já discutiu e falou já lá. Então, o valor e dinheiro. O valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho média em condições históricas dadas, exigidas para sua produção. Então, o valor seria essa quantidade que a gente vê que é possível, que seria o valor de uso, uma quantidade referencial para aquilo ali. Só que tal valor só pode se manifestar quando as mercadorias diferentes são comparadas no processo de troca. Isso é, através do valor de troca. É na troca que o valor das mercadorias se expressa. Só que, entendam, que a nossa troca agora não é mais mercadoria por mercadoria. É mercadoria por dinheiro. O dinheiro entra aí nessa jogada. Então, eu preciso entender até qual que é o valor do dinheiro. Então, vou dar um exemplo para você. Uma vez eu viajei para Bolívia. Quando eu era mais jovem, mais novo, fui lá na Bolívia. E aí cheguei lá, R$1 valia a 5 pesos. Então eu falei, que beleza. Nossa, eu ia comprar uma coisa lá com R$1, ele valia 5 vezes mais. Eu falei, velho, maneiro isso. Eu ia comprar uma camisa lá de sei lá, de 10 pesos, que valia R$2. Eu falei, massa, beleza, vou poder usar o dinheiro bem aqui. Só que, tô lá no meio da viagem, eu fiquei conhecendo um cara lá que veio da Europa. E ele veio e trouxe o euro dele. €1 dele equivalia a 20 pesos.
Eu falei, nu. Esse cara tem muito mais... A lógica do dinheiro ali foi se instituída num valor de troca que foi colocado globalmente. E esse valor de troca, inclusive do dinheiro, ele tem uma acumulação primitiva, uma acumulação econômica, que fala que o euro vale mais do que o real, que vale mais que o peso bolivariano. Então a gente começa a entender aí que a gente não está trocando mercadorias, mas a gente está trocando um objeto chamado dinheiro, que ele vai ter um valor de troca que é extremamente forte, que supera as relações já diretas do valor de uso. A gente está falando de um euro, um real e um peso. Seria coisas que se equiparem, mas só que tem um valor de troca imbuído de outras coisas que perpassam por trás dele. Isso é importante para a gente entender aonde que o dinheiro entra nessa jogada. Aonde a mercantilização vai fazer com que o dinheiro de determinado reino valha mais que o dinheiro de outro reino. Por que vale mais? Porque tem uma instituição de força, porque tem vários valores ideológicos que vão atravessar esse valor de troca. O dinheiro, ele funciona como um equivalente geral, equiparando todas as mercadorias oferecidas. Mas aí a gente já vai ver que ele não é muito geral. Ele é um meio de troca, possibilitando as circulações de mercadorias. Eu não preciso andar mais, se minha família é agropecuária, eu não preciso andar mais, eu não preciso chegar lá numa loja de carro e levar 10 bois para trocar através de um carro. Não preciso. O dinheiro entra aí nesse meio. Ele é uma medida de valor, oferecendo um padrão de mensuração para todas as mercadorias. Ele é uma medida de valor para nós, para determinada região, para determinado grupo. Então, todos nós, na nossa sociedade, falando sobre o real, temos essa medida de valor. Ele também é um meio de acumulação ou entesouramento. Então, ele é um meio tão legal de acumulação e é um meio subjetivo que não existem o número de dinheiro real ao que circula na sociedade. Como assim? Um cara vai lá e fala assim, olha, a minha empresa vale bilhões. Não existe a quantidade de bilhões, não existe as pratas, as notas específicas. O dinheiro já tomou uma outra forma. Ele é uma lógica de entesouramento, ele vira uma cifra no computador, ele vira lá uma denominação que a gente aceita e equivale. Então, o dinheiro em espécie ele já não existe mais. E ele é um meio de pagamento universal. A gente vai tentando equiparar e a gente vai usando ele, mesmo que tenha diferenças, a gente vai usar ele em vários espaços diferentes. O dinheiro, ele entra nesse processo de circulação, primeiro concretamente, ele entra enquanto objeto, a gente usa dinheiro, e depois ele vai se transformando, nisso que eu falei. Ele se transforma numa moeda através do banco. Então o banco me dá um papel lá falando assim, olha, seu extrato, você tem R$500 na sua conta. Mas não existe uma conta lá com R$500 separado. Existe só a ideia, existe essa norma que foi instituída que a gente equivale falando, não concordo. Eu posso chegar para outra pessoa e falar assim, olha, eu não tenho R$500 aqui em dinheiro, mas eu tenho esse papel aqui falando que existe no banco. Esse processo, ele facilita completamente a nossa relação social, mas ele também cria processos que ajudam um consumo que é um consumo imaginário. Como assim? Cartão de crédito, cheque. Não, mais do que o cheque ainda. O cheque, ele foi uma coisa que aconteceu interessante, assim, que era, quando você ia fazer uma compra, e aí você tinha que assinar 10 cheques e preencher 10 cheques, existia um trabalho em relação àquilo.
um desgaste seu. Então, eu vou comprar lá um computador em 10 vezes. Aí eu preenchia lá, cheque para março, um valor de R$ 200, Belo Horizonte, não sei das quantas, tinha que escrever lá por extenso, não sei o que, colocar a data certa. Você podia até fazer um monte, aí você errava, tinha um custo naquilo ali, um custo subjetivo. Esse custo subjetivo, ele já tinha superado o custo do dinheiro. Então, que era, antes eu ia lá e ia todo mês entregar R$ 200 para a loja que eu tinha comprado o computador. Eu ia lá, tal dia, falava, toma R$ 200 aqui, mês que vem eu te dou mais R$ 200. Eu não preciso fazer mais isso. Eu simplesmente tenho o custo do preenchimento e entrego. Pronto. O sujeito que está me vendendo vai lá e guarda. Hoje, mais fácil ainda é o cartão, né? Porque você não precisa de preenchimento, você só precisa da sua relação direta com o banco para apertar uns botãozinhos e pronto. A mágica está feita. A troca está feita. Mesmo que você não tenha, que é o crédito, né? Mesmo que você não tenha aquele dinheiro, você vai lá. Então, a gente vai ver uma transformação, e uma transformação que vai influenciando a nossa relação com o dinheiro. Então, por exemplo, se você põe R$ 500 na carteira, eu já comentei isso com vocês, quando você tira 200, você vê lá saindo 200, só ficando 3 notas. Você fala, opa! Aí você tira mais uma nota, só fica 2. Você fala, eita, tô ficando pobre. Você tira mais uma nota, fica só uma. Você fala, meu Deus do céu, só tem R$ 100 e hoje ainda é dia 5. Meu Deus do céu, ok. Essa relação concreta com o dinheiro, ela muda para uma relação com o cartão. Que eu vou lá, passo o cartão. Eu senti doendo que saiu 5 notas? Não. Sei lá, apertei o botãozinho e foi embora. Eu senti doendo que foram lá 3 notas minhas embora de 200? Não. E ainda, eu ainda posso jogar para uma venda do mês que vem. Então, a lógica dessa transformação do dinheiro em algo imaginário foi algo espetacular. Algo que faz com que a gente tenha uma relação nova com o dinheiro e muitas das vezes uma relação despreparada com o dinheiro. Porque continua saindo as mesmas notinhas. Só que eu já não vejo. Só que eu tenho diretamente a dor da perda ali. Eu tenho uma perda imaginária. Por que vocês acham que existe ainda até hoje teleatendimento de cobrança? Porque eu tenho que te incomodar concretamente em relação à sua dívida. Porque se eu deixar você falar, não, é só um número que sumiu da minha conta, assim, antes tinha 500, agora tem um menos lá, tô nem aí. Mas eu preciso ter alguém falando, ó, tá devendo, te ligando, tá devendo. Preciso de algo concreto para você tomar uma posição daquilo ali que você investiu subjetivamente. Então, o dinheiro, ele entra nessa estrutura e numa estrutura imaginária economicamente. É uma estrutura que vai fazer equivalências aí que para o nosso cérebro são completamente diferentes. Estruturas que vão gerar problemas econômicos de endividamento muito grande, mas são estruturas que o capital oferece, falando, olha, se eu oferecer isso aqui vai ser mais fácil para me convencê-lo a gastar. Então, a lógica do dinheiro vai estar lá, já está aí. A lei do valor é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário investido na sua produção e que é expresso em dinheiro e aparece com o seu preço. Essa lei do valor, ela vai que uma mercadoria, ela tem um tempo de trabalho imbuído ali que perpassa sobre ele, mas também que tem outras coisas. Então lá, o preço expressa o valor, mas não se identifica com ele. Então o preço é diferente do valor. Inúmeros fatores podem influenciar variações que indiquem preços superiores ou inferiores do valor efetivo de uma mercadoria. É isso que a Alex falou. Então, a economia, o contexto vai influenciar naquilo ali, no preço daquilo ali. Mas
Quando você faz uma média a longo prazo, você vai falar que, olha, o valor do sujeito que trabalhou, ele está ali. Então, o preço, ele sofre oscilações. Oscilação do tempo, da natureza, de um monte de coisa. Mas se você faz uma média dele, dessas oscilações, você vai ver lá o valor do trabalho, mais todas as obtenções de lucro, as obtenções que são postas ali. Então, o que eles estão chamando de lei de valor ali? Que o preço do arroz, ele sofre um monte de oscilações, não sei o que, do contexto. Mas se você pega ao longo prazo e faz uma média, dentro dessa média você vai conseguir perceber que está ali o valor do trabalhador, a hora do trabalhador, vai estar ali o lucro, vai estar uma média ali exposta, que é a lei geral do valor, que é o que mensura as lógicas da sociedade. Isso aí é só uma ideia de como se percebe os valores reais e como eles são diferentes do preço. O preço é aquele que está posto lá na hora. Então, vale tanto, vale tanto, vale tanto. Mas a média teria que ter outra coisa ali, que é o tempo que o sujeito trabalhou, mas o lucro. Então, vamos pegar uma outra coisa prática para vocês entenderem. O preço, voltamos ao preço do celular. O preço do celular, ao longo do tempo, ele pode até variar. Ele vai ter variações lá. Não, vamos pegar uma coisa mais básica. O carro, por exemplo, o preço de um carro. Ele vai ter variações, mas ao longo de certa estabilidade. Ele tem até uma tabela FIPE lá que vai... Você vai ter variações. Ah, esse carro agora está ruim, esse carro está... Você tem altas variações. Mas quando você pega o tempo e faz uma média, você vai ter um valor lá, que desse valor vai estar embutido o preço de todo mundo que fez parte da construção desse carro, o preço do tempo de todo mundo que fez parte, mais o preço do lucro que foi obtido ali em cima dele. E esse valor ele sempre vai ser mais ou menos uma média. Mas isso vocês não precisam entender, não. Isso é só para vocês saberem que existe. E aí o que é o fetiche, né? Que a gente já veio comentando anteriormente. O fetiche é quando o objeto se torna maior, quando o objeto se torna mágico. Então você teve quase um feitiço sobre aquele objeto ali e ele se torna maior do que realmente aquele objeto é. Então, quando eu faço um tênis e meu tênis custa R$100, e aí eu consigo, por uma jogada espetacular, por uma... Não precisa nem ser uma jogada espetacular. Eu fiz um tênis, vamos pensar numa coisa bem básica. Fiz um tênis. E aí, um dia eu encontrei com o Neymar no aeroporto e falei, ô Neymar, usa esse tênis meu aqui, velho. Esse tênis meu é doido, não sei o que, dá uma força aí. Aí o Neymar vai lá e usa o meu tênis. A partir desse momento, o meu tênis que eu fiz. Então eu estou colocando um trabalho bem artesanal, só para vocês entenderem. Que eu fazia e custava R$50, a partir do momento que o Neymar usou e postou, ele já pode ter seu valor fetichizado, né? A partir desse momento, esse meu tênis que valia R$50 já pode ter um valor agregado aí de falar, olha, agora ele custa, sei lá, R$700, R$800, que ainda é pouco. E essa transformação, esse ato quase mágico, está nessa construção já de subjetividade que perpassa sobre essa mercadoria. Então, então você está falando que fetiche é porque alguém usou ele e fez uma propaganda. Não, eu estou falando que o fetiche ele está na relação mágica que se constrói sobre aquele objeto ali, que não quer dizer com a relação real dele. Então vamos dar um outro exemplo aqui.
Alguma coisa que transforma o valor, às vezes, para alguma coisa externa, boba, assim, que daqui a pouco eu vou lembrar o outro exemplo. Então, o produto de trabalho se torna assim um fetiche, e o fenômeno de transformação desse produto em algo enigmático, misterioso, ao adotar a forma de mercadoria, é o que Marx chama de fetichismo da mercadoria. Então, a gente tem uma dimensão social, natural, material, mas tem uma dimensão fantasmagórica também, que vai lá e vai falar, olha, isso aqui vale. Não é mais nada que determina a relação social entre os próprios homens, que para eles aqui assume a forma fantasmagórica. Então, o valor do petróleo, quem é que define o petróleo? É uma guerra de um lado do mundo, acabou o petróleo, então a gente vai tendo variações. Esse preço do fetiche, ele vai tramitar pela nossa relação da nossa sociedade, né? Então, olha lá, o que posso pagar, ou seja, o que dinheiro pode comprar, isso sou eu, o dono do dinheiro. Meu poder é tão grande quanto o poder do dinheiro. Portanto, o que eu sou é o que eu posso não estar determinado por minha individualidade. Mas o que ele está falando aqui, que é o poder do dinheiro. Então, você pega lá um sujeito que é feio, mas com dinheiro, ele ganha um outro valor. Uma pessoa que é desonesta, mas tem dinheiro, ela vai ter um outro valor para essa sociedade nossa. Essa alteração está relacionada ao dinheiro também, a sua relação fetichizada, né? Então, o sujeito tem dinheiro, ele tem mais valor do que outras pessoas? De forma nenhuma, mas dentro dessa forma estrutural que a gente vive, vai estar lá presente. E aqui, para a gente terminar, essa lógica da obsolescência, que é essa transformação, que é essa ideia de que aquilo que você está usando perde o valor e você vai ter que trocar aquilo. Então, na empresa da era da reestruturação produtiva, torna-se evidente que quanto mais qualidade total os produtos devem ter, menor deve ser seu tempo de duração. Então, o tempo de duração. Obsolescência programada, também chamada de obsolescência planejada, é quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo relativamente curto e de forma proposital. Ou seja, quando as empresas lançam mercadorias para que sejam rapidamente descartadas e estimulam consumir como algo para ser comprado novamente. Então, a obsolescência é isso, assim, é algo que vai ser descartado. Então, por exemplo, voltamos para o computador. Então, o computador, não precisa de computador, né? Televisão. Televisão já teve um tempo que ela tinha uma parte gigantesca atrás, que era ela LCD, depois tornou 4K, que depois não sei o quê. Então, o tempo todo eu vou falando que a sua televisão não serve mais e que você precisa de uma televisão nova, que essa precisa ser descartada. Mas a função é a mesma. Alguns anos atrás, eu fui trabalhar lá em Três Corações, e aí eu dormia dentro da universidade. Era uma universidade, eu era coordenador do curso, e essa universidade tinha dormitório. E dentro dos dormitórios tinha aquela televisãozinha básica, antiga, aquelas traseiras assim, gigantes e tal. A televisão funcionava do mesmo jeito. Tava lá, ligava lá e funcionava do mesmo jeito. Apertava os botãozinhos lá, clac, 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 clac. Aí chega um momento que eu vou lá e falo, olha, essa televisão, ela não é digital, ela é analógica. Então a gente tem que mudar a tecnologia, não sei o que, não sei o que. Então essa televisão teve que ser descartada porque não tinha mais uma tecnologia. Isso pode ser feito rapidamente. As tecnologias podem ser mudadas muito rapidamente e eu posso criar etapas de mudança da tecnologia para que você tenha que comprar aos poucos. Então, em vez de eu dar um salto lá na frente e falar, olha, vamos lá para a televisão 4K, eu apresento a televisão 1K, faço todo mundo ficar afim da televisão 1K. Eu nem sei o que é 1K, mas eu tô falando aqui 1K. Depois eu faço a televisão, todo mundo ficar afim da televisão 2K. Aí, passado 6 meses, eu lanço a 3K.
Mesmo que eu já tenha a 8K, eu vou gradualmente. Isso é o que a gente vai chamar de obsolescência. Então, o que a gente discutiu aqui hoje foi esse conjunto de articulações que perpassam pela mercadoria. Que eles são fundamentais para a gente entender como que o mercado atua, como que o capital atua e como nós somos influenciados por isso. Ok? Parei de falar.